seu lar. Programa Visita em seu lar, com o pastor João Luiz. Muito bom dia, meu amigo, minha amiga em Cristo Jesus. Hoje, sábado, estamos aqui para agradecer a Deus por uma semana muito abençoada na Igreja do Evangelho Quadrangular, pelas bênçãos recebidas, pelas multidões que passaram na nossa igreja quarta-feira, sexta-feira, nos 3 horários, e com certeza será amanhã, no mês quadrangular e na Santa Ceia do Senhor. A palavra de Deus diz que não há crente sem Santa Ceia. Não há céu sem Santa Ceia. Mas, pastor, onde é que está escrito isso? Ah, meu irmão, muitos crentes que fazem da TV, do rádio, a sua igreja e não congregam numa igreja, não irão para o céu. E não é nenhum pecado, não. Foi Jesus quem disse: quem não come do pão e não bebe do cálice comigo, não faz parte do meu reino. Você já parou para pensar? Quantas pessoas que se autodenominam evangélicos, cristãos, gospel, mas que não participam de uma Santa Ceia, que não comem do pão e não bebem do cálice, principalmente que não testemunham, porque não anunciam a morte do Senhor até que Ele volte. Então é um pedido, e pedido de Jesus é uma ordem. Se você realmente é um cristão, você tem que voltar à Santa Ceia. Santa Ceia é um memorial diante de Deus. É o crente dizendo para Deus: eu acredito, eu confio, eu me confesso, eu estou esperando a tua volta. Amanhã, na Igreja do Evangelho Quadrangular, 7h30 da manhã, ou às 18 horas, a Santa Ceia do Senhor. E nós vamos agora ouvir uma mensagem, uma palavra de coração de Deus para o seu coração, com o pastor Bruno, da Igreja Quadrangular Sede, que vai transmitir essa palavra para você. Vamos lá, é com você, pastor Bruno Dias. Muito bem, reverendo João Luiz, quero desde já desejar um bom dia a todos vocês que estão nos assistindo pela TV Farol, a você que está sintonizado no canal 16 pela TV aberta, a você que está sintonizado no canal 8 pela NET, a todo o interior do estado de Alagoas, a você que me assiste, talvez pela sua antena parabólica, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pedindo permissão para entrar em sua casa, para fazer desse momento, um momento meu, um momento seu, um momento de oração e de devoção ao nosso Deus. Nós queremos falar nessa manhã sobre uma passagem muito interessante que nós encontramos nos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala sobre um homem chamado Bartimeu, um homem que era cego, um homem que vivia sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Um homem que era totalmente desacreditado pela sociedade. Um homem que para muitos, talvez quem sabe até para todos naquele momento, não tinha valor para ninguém. Um homem que vivia daquilo que as pessoas davam. E eu fico imaginando como era o seu dia a dia. Ele amanhecia, não sabia se tinha para comer, não sabia como é que ia ser o seu dia. Ficava ali, talvez muitas pessoas passando sem sequer notar a presença dele. Quando alguém deixava alguma coisa, talvez ele comia, talvez ele bebia, talvez não, a gente não sabe. E assim era o seu dia a dia.
E aqui eu fico imaginando que tem pessoas nos assistindo em casa nesse momento que vivam situações semelhantes igual a essa. Sabe você que talvez tenha planejado a sua vida, sabe você que talvez tenha pensado grande, tenha pensado que ia conseguir crescer, que ia conseguir ser alguém, que ia conseguir ter o respeito da sua casa, da sua família, da sociedade, mas talvez não tenha conseguido. Por um motivo ou outro, durante essa caminhada, tenha atrapalhado seus objetivos e hoje você seja uma pessoa totalmente desprezada. Quem sabe você hoje é uma pessoa desacreditada até mesmo dentro da sua casa. Tudo aquilo que você diz que vai fazer, ninguém confia. Tudo aquilo que você fala, ninguém acredita. E você hoje não tem valor perante aquelas pessoas que estão ao seu redor. Ou talvez pior, pessoas que até conseguiram conquistar alguns objetivos, pessoas que talvez vivam rodeados de pessoas, mas se sentem só, se sentem totalmente desvalorizadas, porque não têm o amor principal, que é o amor do nosso Deus. E talvez os seus dias tenham sido difíceis, igual o desse homem. Você talvez amanhece, passa o dia todo triste, não consegue encontrar alegria em nada, deita à noite, não consegue dormir bem, no outro dia acorda pior ainda, e assim tem sido a sua vida. E é com você que nós queremos falar nessa manhã. São pessoas que talvez vivam a vida sem sentido nenhum. Pessoas que talvez nem vivam, apenas vegetem. Passem os seus dias sem ter alegria, sem ter emoções, sem ter mais objetivos, esperando apenas que a morte chegue. Talvez fosse isso que as pessoas imaginassem daquele homem. Olha quem? Bartimeu? Bartimeu está ali sentado, Bartimeu está ali desprezado, esperando apenas que os dias da sua vida acabem, esperando apenas que a morte chegue. Mas existe algo interessante naquele homem que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Algo que me chama a atenção em Bartimeu. Porque sim, realmente ele vivia uma vida desprezível. Realmente ele vivia uma vida sem valor nenhum. Realmente ele vivia uma vida sem perspectiva nenhuma. E quem sabe até as pessoas estivessem certos a respeito dele. Mas existia uma coisa em Bartimeu que não pode faltar nem em mim e nem você que está em casa me assistindo. Sabe o quê? Ele não era conformado com a sua situação. Porque momentos difíceis, eu e você, nós podemos passar. Situações que nos levem ao choro, situações que nos levem à falta de esperança, situações que muitas vezes nos levem a não acreditar mais que a nossa vida possa ter uma virada, todos nós podemos passar. Quem sabe uma separação, quem sabe uma enfermidade, quem sabe um momento difícil dentro da sua casa com seus filhos, um filho na droga, um filho na prostituição. Quem sabe um momento financeiro em sua vida que chegou e parece que não vai mais passar. Mas assim como aquele homem era inconformado com a sua situação, nós também temos que ficar. Porque se nós nos acomodarmos, se nós não procurarmos fazer nada, essa situação que nós estamos vivendo, ela vai durar para sempre. Se nós não buscarmos uma mudança em nossa vida, essa situação difícil que tem nos levado dia após dia ao fundo do poço, ela não vai mudar. Mas Bartimeu, ele não era conformado com aquilo que ele estava passando. E aí ele ouviu falar sobre Jesus. Um Jesus que transformava vidas. Um Jesus que por onde ele passava, ele fazia milagres. Um Jesus que por onde ele passava, as coisas não eram mais como eram antes. Existia uma diferença, até o momento em que ele passava e que ele mudava aquela situação. E certo dia, Bartimeu estava como um dia normal, como um dia qualquer, sentado à beira do caminho. Mas a Bíblia nos diz que ele começou a ouvir zoada. Ouvir uma zoada como de muitas pessoas caminhando. E ele começou a perguntar: o que é que está acontecendo? O que é que vem de lá? Que movimento grande é esse? Que zoada é essa que eu estou ouvindo? E as pessoas disseram para ele: é Jesus que está passando aqui. Meu amigo e minha amiga,
Meu irmão em Cristo Jesus, homem, mulher, jovem, adolescente, você que está em casa nos escutando, aquele homem viu naquele momento a oportunidade de mudar a sua vida. Se talvez ele fosse acomodado com aquela situação, não fizesse diferença nenhuma para ele, Jesus está passando naquele momento. Porque quando nós nos acomodamos com algo, nós não acreditamos que aquilo possa mudar. Olha, é desse jeito mesmo, minha vida vai ser esse sofrimento mesmo. As mulheres às vezes dizem, o meu marido é desse jeito. Ele sai de casa sexta-noite e às vezes volta só no sábado, no domingo ou na segunda, e isso não vai mudar. Eu sei que ele tem outra família fora de casa e não adianta, eu vou viver a minha vida dessa forma. Eu hoje não tenho dinheiro para comer, quem sabe amanhã eu tenho, e é assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, meus pais foram assim, a minha vida é assim, meus filhos são assim, e não vai mudar. Se talvez você tivesse pensamento, eu quero te dizer, existe um Deus, existe Jesus, que Ele pode mudar a história da sua vida. Basta apenas que você creia. Basta apenas que você acredite que Deus Ele tem grandes projetos para a sua vida. Essa situação de sofrimento que você está passando não é plano de Deus para a sua vida, não. A Bíblia nos diz que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O que Ele quer para você não é que você chore de dia, chore de tarde, chore de noite, passe a noite todinha chorando, amanheça o outro dia chorando e passe o restante do dia chorando. Não. O que Ele quer para você é que você tenha vida e vida com abundância. O choro, ele pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E aquele homem, ele esperava uma oportunidade para mudar de vida. E quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, ele tomou para si essa oportunidade e ele nasceu no coração dele o desejo: hoje eu vou mudar de vida. Mas eu fico imaginando a situação daquele homem, que era muito difícil naquele momento. Porque a Bíblia não diz que eram 5, 10, 15, 20, 30 pessoas, não. A Bíblia diz que era uma multidão. Diante de um homem que era totalmente desprezado pela sociedade. Diante de um homem que não enxergava. Diante de um homem que era mendigo, que vivia sentado ali naquela calçada pedindo esmolas àquela pessoa. Mas aquele homem não se intimidou com aquela situação difícil. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E às vezes nós estamos em situações difíceis e nós buscamos uma mudança, e talvez aconteça conosco o que aconteceu com aquele homem. Porque as pessoas começaram a dizer a ele o seguinte: olha, Bartimeu, quem é você? Para de gritar, o mestre não vai te ouvir. Eu fico imaginando talvez as pessoas naquele momento, olhando para um lado e para o outro, vendo a multidão e vendo aquele mendigo gritando. Talvez, quem sabe, até alguém ria dele. Você está gritando por quê? Você acha o quê? Que o mestre, Jesus, aquele que faz milagres, aquele que para onde vai uma multidão como essa, segue ele, vai escutar você, um pobre, cego, mendigo? Não, não vai. E às vezes as pessoas dizem isso de você. Olha, homem, mulher, você acha o quê? Que o nosso Deus, Ele vai se preocupar com a sua vida? Que o nosso Deus vai olhar para você e vai mudar a história da sua vida? Olha, desce um pouquinho do trono, baixa um pouquinho o teu sonho, porque isso não vai acontecer. Essa situação que você está passando é isso mesmo. Sua vida não vai passar disso, não. Não adianta você ir para a igreja fazer a corrente de oração. Não adianta você ir para a igreja buscar algo melhor para a sua vida. Não adianta você jejuar, orar, porque a sua vida não vai mudar. Mas essas pessoas, talvez elas não saibam, mas elas muitas vezes são usadas pelo inimigo para tentar roubar a sua fé. A essas pessoas nós damos os nomes de ladrões de alegria. Não deixe o ladrão de alegria entrar em sua casa, não. Bartimeu não se intimidou com aqueles ladrões de alegria naquele momento. E quanto mais as pessoas diziam para ele: pare de gritar, mais a sua fé aumentava. Mas ele gritava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque aquele homem sabia
que Jesus estava ali naquele momento, que Jesus era quem podia mudar a história da sua vida, que Jesus podia dar um novo rumo para a sua vida. Meu irmão e minha irmã, se as pessoas tentam impedir o seu crescimento, grite mais alto ainda, clame mais alto ainda. Se as pessoas dizem, olha, não adianta você ir para a igreja no culto da sexta, porque Deus não vai mudar a história da sua vida, vá na quarta e vá no domingo também. Busque mais a Deus, porque Ele tem resposta para a sua vida. E foi isso que Bartimeu fez. Ele gritou tão alto que ele chamou a atenção de Jesus. Jesus parou, olhou para aquele homem, chamou ele e disse, o que queres que eu te faça? E ele respondeu para Jesus, Senhor, eu quero enxergar. E Jesus então naquele momento fez o milagre. E aquele homem, que talvez ninguém daquela multidão que estava passando por ali, ou poucas pessoas o conhecessem, passaram a conhecer como um homem que antes era um mendigo, cego, pobre, pedia esmolas, agora é um homem que recebeu o milagre de Jesus, começou a enxergar e começou a seguir Jesus naquela multidão. Meu querido e minha querida, é isso que eu quero deixar para você nessa manhã. Assim como Deus esteve presente na vida de Bartimeu e fez o milagre, Ele está presente na minha vida e na sua vida. O nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está aqui comigo agora e Ele está com você aí na sua casa. Não importa se você está na sua sala, não importa se você está no seu quarto, na sua cozinha, no seu trabalho, onde quer que você esteja me assistindo, o nosso Senhor Jesus, Ele está aí com você agora. Então, se você está vivendo uma situação difícil como daquele homem, faça como ele fez. Clame ao Senhor Jesus. Chame a atenção do Senhor Jesus com as suas palavras. Diga para Ele, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ore ao nosso Deus, diga a Ele, Jesus, olha a situação da minha vida. Senhor, eu não aceito esse momento difícil, ruim que eu estou passando. Muda a história da minha vida, Pai, porque eu quero te servir e eu quero que a minha vida seja transformada. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Porque a presença do nosso Deus, junto com a sua oração, vai mudar a história da sua vida. E é esse recado que nós queremos deixar para você. Não se conforme com essa situação difícil que você está vivendo. Deixa Deus te abençoar. Abre o seu coração. Clame a Ele, porque Ele tem resposta para a sua vida, em nome de Jesus. Tenham todos um sábado abençoado. Onde quer que você vá, o nosso Deus está com você, te abençoando, em nome de Jesus. Que viva Cristo em seu coração e que Deus te abençoe. Bem, meu amigo e minha amiga, após a palavra aí do pastor Bruno sobre o cego Bartimeu, que Deus te abençoe. Vamos ouvir uma música belíssima que eu quero oferecer para você nesse sábado, com o Wellington Oliveira, ministro de louvor da Igreja Sede, Mestre. Porque o mar se levantou, o vento lá fora alvoroçou, e todos nós estamos perecendo. Mestre, acorda, o barco não vai aguentar. Ele está prestes a afundar. Socorre no Senhor neste momento. Se tu disser pro mar se aquietar,
poderoso é o teu falar. Mestre, as ondas sempre altas vão estar, o vento sempre forte soprará, mas nunca negarei seu santo nome. Mestre, o coração não para de bater, mas confesso eu não sei o que fazer. Leva-me do mar nesse momento, mestre, tá difícil até de acreditar que a tempestade um dia vai parar. Socorre no Senhor nesse momento. Se tu disser pro mar se aquietar, eu creio que ele vai se acalmar, pois poderoso é o teu falar. Mestre, as ondas sempre altas vão estar, o vento sempre forte soprará, mas nunca negarei seu santo nome. Se tu disser pro mar se aquietar, eu creio que ele vai se acalmar, pois poderoso é o teu falar. Mestre, as ondas sempre altas vão estar, e o vento sempre forte soprará, mas eu nunca negarei seu santo nome. Amém. Agora é o nosso momento de oração. Momento de oração. Senhor Deus e Pai, Deus da minha vida e Deus das nossas vidas. Senhor, que a Tua palavra tenha encontrado raiz neste coração, que tenha entrado pelo ouvido e descido para o coração, para que nasça dessa pessoa o desejo, assim como Bartimeu, de crescer, de te procurar e de ser abençoado. Pai, consagra esta água que a pessoa segura em suas mãos, abençoa e dê um bom final de semana aos teus filhos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Tome a sua água. Olha, que Deus abençoe a todos. Amanhã, domingo, Santa Ceia do Senhor, na Igreja Sede, 7h30 da manhã e às 18 horas. E também o mês quadrangular, falando do batismo no Espírito Santo. E aqui, pela sua TV Farol, de 7 às 7h30, um musical para os verdadeiros adoradores. Até amanhã, em nome de Jesus. Amanhã ele volta com mais um programa Visita em seu Lar. Igreja do Evangelho Quadrangular, onde a bênção de Deus espera por você.